Em Brasília, 19 horas e 10 minutos. Em Assis também, 19 horas e 10 minutos. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar nesta quarta-feira, meio de semana, quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023. 30 de agosto comemora-se o Dia Internacional das Vítimas dos Desaparecimentos Forçados. Dia Nacional também de conscientização sobre a esclerose múltipla. Dia Nacional do Perdão. Hoje é feriado municipal em Cláudio, Minas Gerais. Passatempo
Nepomuceno e Contagem, todas cidades de Minas Gerais. Fundação dessas cidades. Também em Pereiro, cidade do Ceará. São, então, as comemorações desta data, dia 30 de agosto. 30 de agosto de 2023, quarta-feira, já são 242 dias do ano de 2023. O tempo passa, o tempo voa, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. O tempo passa, torcida brasileira, diria Fiore Gigliotti. E passa rápido mesmo, né? Já estamos no meio da semana, já são 242 dias do ano de 2023, faltando 123 dias para 2024. E olha como o tempo passa. 187 dias de ocupação do acampamento Aprumar. Há 187 dias, as famílias estão se revezando no acampamento na Terra Prometida para ser o residencial Aprumar. 187 dias. Cobrando uma promessa feita 7 anos atrás, cobrando as casas que foram sorteadas 6 anos atrás. E nem a Aprumar, nem o prefeito que prometeu, que sorteou, apareceram lá para conversar com as famílias. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Foram à justiça pedindo reintegração de posse, se necessário for, com uso da força policial. Mas a justiça negou esse pedido e marcou uma audiência de mediação que será agora, no dia 22 de setembro, se não me falha a memória, eu sei que é em setembro. E nessa audiência, o juiz federal quer saber quem é que plantou milho, quem é que plantou soja, quem é que colheu o milho, quem é que colheu a soja, quem é que vendeu o milho, quem vendeu a soja nos últimos 5 anos nessa terra que foi comprada com a finalidade de ser um condomínio residencial, o residencial Aprumar. A Justiça Federal vai questionar isso na audiência de mediação, que reunirá os representantes da Aprumar e representantes das famílias que estão lá ocupando as terras há 187 dias. E na contagem regressiva, hoje faltando 489 dias para acabar o mandato dos atuais prefeitos, dos atuais vereadores, aqueles que conseguirão concluir o mandato. Porque tem muito político que está enroscado e pode não terminar o mandato. É, inclusive, uma possibilidade grande de que o prefeito de Assis não termine o seu mandato. Até porque, na última audiência do STJ, embora ele tenha conseguido que os seus embargos de declaração fossem acolhidos, a sentença, o acórdão foi claro, sem efeito modificativo. Ou seja, a sentença da juíza Marcela Papa de 2012 continua imperando. Sentença que foi mantida pelo Tribunal de Justiça, sentença que foi mantida pelo STJ, que é a suspensão dos direitos políticos do prefeito José Aparecido Fernandes por 5 anos. Aí muita gente fala, mas português, o que aconteceu? Por que o prefeito está sendo condenado? Explica para a gente. É simples, é muito simples. O prefeito era presidente da Câmara em 2007, quando ele decidiu contratar os serviços de publicidade para 3 serviços da Câmara Municipal. O Disque Câmara, a Urna do Povo e a Ouvidoria.
3 serviços de publicação nos jornais. Normal. No entanto, o que o prefeito fez, ele dividiu a licitação em 3. Na época, eram 3 jornais diários. O jornal A, o jornal B e o jornal C. E o prefeito fez 3 licitações para a contratação de 3 serviços diferentes. Adivinha o que aconteceu? O jornal A, para a contratação do serviço A, deu lá um exemplo, R$10 centímetro por coluna. O jornal B deu R$20 centímetro por coluna. E o jornal C, R$30 centímetro por coluna. Ganhou quem? O jornal A. Então, para o serviço A, o jornal A foi contratado, porque deu R$10 o preço por centímetro de coluna. Para o contrato B, para um outro serviço, o jornal B deu R$10. O jornal C deu R$20. E o jornal A, que tinha dado R$10 na licitação A, agora deu 30. Quem ganhou? O jornal B. E para a contratação do serviço C, o jornal C deu R$10, o centímetro por coluna. O jornal A deu R$20. E o jornal B, R$30. Quem ganhou? O jornal C. Então, o que aconteceu? O jornal A ganhou a licitação do contrato A, o jornal B ganhou a licitação do contrato B e o jornal C ganhou a contratação do serviço C. O presidente da Câmara ficou confortavelmente bem com os 3 jornais da cidade. Os 3 jornais ganharam, mas o Ministério Público não ficou satisfeito com isso, não. Ele falou, é jornal, para um pouquinho, tem alguma coisa, carta marcada. E entrou com uma ação civil pública. Isso foi em 2007. Entrou com ação civil pública em 2010. Em 2012, a juíza Marcela Papa condenou o prefeito à suspensão. Naquela época não era prefeito. Foi condenado, então, à suspensão dos direitos políticos por 5 anos. Ele recorreu, como todo mundo tem direito, ao Tribunal de Justiça, a sentença foi mantida, depois recorreu ao STJ, a sentença foi mantida, e aí ele começou a apresentar recursos, embargos, agravo de instrumento, aquela coisa que o mundo jurídico possibilita para quem tem dinheiro e quem tem advogado com tempo para apresentar todos esses recursos. E o último recurso dele, no STJ, foi exatamente esse embargo de declaração, que foi acolhido, mas os assessores do prefeito saíram tudo comemorando, né? Porque a minuta, o extrato, o resumo do julgamento do dia 16 ao dia 22 de agosto era que acórdão embargos acolhidos com unanimidade. Todo mundo feliz, contente, comemorando. Estamos livres, o prefeito está livre. Quando saiu o acórdão, a pancada foi grande. Com efeitos, sem efeitos modificativos. Ou seja, a condenação é mantida. Isso significa o quê? Que apesar de a Corte, o STJ, ter acolhido os embargos, a condenação em primeira instância, mantida pela segunda e reafirmada pela terceira, suspensão dos direitos políticos, continua mantida. Ou seja, o prefeito, dias mais ou dias menos, terá os seus direitos políticos suspensos. E quem tem os direitos políticos suspensos não pode ser votado, não pode nem votar e também não pode exercer cargo público. Ou seja, daqui a algum tempinho, não sei quantos dias, o Aref Sabé, o libanês brasileiro, será prefeito de Assis. É mais dias ou menos dia? É o que a maioria dos juristas que eu conversei aposta que vai acontecer. Mas eu falava da contagem regressiva, mas hoje o assunto é outro. Hoje
O assunto é relatório final da CPI da FEMA, que demorou muito, teve uma prorrogação, mas finalmente na segunda-feira esse relatório foi lido. Mas, lamentavelmente, o holofote principal não foi o relatório final da CPI. Parece-me que, inclusive, de maneira pensada, vamos desviar o foco. Ao invés de falar do relatório da CPI da FEMA, nós vamos provocar uma balbúrdia, uma baderna na Câmara Municipal. Um espetáculo deprimente que a gente assistiu na sessão da Câmara da última segunda-feira. Inclusive com cenas de ameaça, com cenas de violência. Ah, Bruguê, mas teve pancada? Não, não teve por pouco. Mas faltou pouco. Aliás, só não teve graças à astúcia do vereador Fernando Sirca, que estava com seu celular filmando. Porque se ele não tivesse filmando, teria levado umas porradas. Não tenho dúvida nenhuma. O olhar de ódio, o olhar de violência das pessoas que estavam próximas a ele era de agora a gente pega ele. Aí foram alertados. O celular está ligado. Aí você percebe as pessoas olhando, será que está mesmo? E nada foi feito. Mas faltou pouco. Eu quero dizer, já falei hoje, falei ontem na rádio, liguei para a Câmara Municipal, falei com a diretora da Câmara, mandei mensagem para a presidência da Câmara, porque eu vou insistir nessa sugestão que eu fiz ontem. Quantos lugares tem a Câmara Municipal? 120? Não sei se são 120, 150, 80, 70, não sei quantos. Só entra esse número de pessoas e só ficam sentadas. Ah, Bruguê, mas a pessoa pode ficar em pé. Não, não pode ficar em pé. Na minha opinião. Por quê? As pessoas, quando estão em pé, elas têm facilidade para se movimentar, para correr, para disfarçar, para esconder atrás do outro, para praticar um ato criminoso. Se todas aquelas pessoas que claramente tinham a intenção de agredir o vereador Fernando Sirca estivessem sentadas, isso não teria acontecido. Então eu vou insistir, por mais antidemocrático que possa parecer. Ah, Burguês, você sempre foi um cara, agora você quer limitar a presença das pessoas na Câmara? Não, não quero limitar nada. Quem limita, estabelece as regras, são as normas técnicas. Quantas pessoas cabem no plenário da Câmara Municipal? 120 pessoas sentadas? Serão 120 pessoas que entrarão. E pronto, acabou. Ah, mas está de pé. A gente vai começar a sessão quando as pessoas estiverem sentadas. Ah, levantou, fez grupinho. Senta todo mundo, fica suspensa a sessão. Porque a segunda-feira só não terminou em tragédia, e vou insistir. Graças a isso aqui, a um telefone celular. Se o vereador Fernando Sirca não estava com esse telefone, o dele, né, claro, ligado e filmando, ele seria agredido. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não tenho dúvida nenhuma. E eu espero que, inclusive, providências sejam tomadas, porque ficou claro, ficou nítido a intenção das pessoas que estavam próximas. Ah, mas o vereador foi provocar, o que ele foi fazer lá no meio? O vereador, assim como todos nós, tem o direito de andar para lá e para cá. Desde quando andar incomoda as pessoas? Ah, mas o que ele falou é o direito dele falar o que ele pensa, como todos nós temos o direito de falar o que pensamos. Mas eu acho que, guardadas as proporções, primeiro que o prefeito está completamente atordoado, na minha opinião. Está completamente atordoado. Ele sabe que não vai terminar o mandato. Ele não vai terminar o mandato. Basta você ver o semblante do prefeito e do vice-prefeito na sessão. Todo mundo assistiu um monte de vídeo. O prefeito ia para lá e para cá e conversava, esbravejava, queria interromper vereador. Eu fui vereador junto com ele. Quando tinha alguém na plateia que cortava o nosso argumento, ele era o primeiro a esbravejar. Não deixa o vereador falar. Agora ele, enquanto prefeito, quer tumultuar e impedir que o vereador se manifeste.
E, coincidentemente, a gente olha do lado dele o vice-prefeito, Aref Sabé, tranquilo, sereno, olhando para lá, olhando para cá, acompanhando, como a maioria das pessoas que lá estavam, acompanhando os debates, ouvindo. Agora a pergunta é, se o prefeito queria aprovar os projetos que ele encaminhou para a Câmara, ele acha que ia ganhar no grito, no berro. Jamais ganha no grito, jamais ganha no berro. Aliás, pelo contrário, pode perder votos. A política é a arte do diálogo, é a arte de conversar. Ah, mas o prefeito não conversa porque não gosta. Não quero saber se gosta ou não gosta. É ideias, você debate ideias. Tenta convencer aquela pessoa que você não gosta que a sua ideia é melhor do que a dela. E vai para o debate. A política é feita assim. Não querendo esbravejar, ganhar no berro, ganhar no grito. Um espetáculo deprimente a gente assistiu na última sexta-feira. Mas avalio que talvez um dos objetivos do espetáculo deprimente tenha sido exatamente tirar o foco do aspecto principal da sessão. Ah, português, teve 3 projetos lá que o prefeito queria fazer a cidade crescer, queria fazer um empréstimo para asfaltar o sítio, asfaltar as fazendas, as chácaras. O empréstimo não falava disso. O projeto não falava qual era a finalidade do dinheiro a ser emprestado. Ah, o prefeito queria criar a guarda municipal. É o momento de criar uma guarda municipal depois do espetáculo que a gente assistiu na última sexta-feira, de uma perseguição a um profissional, a um motorista de van. Ah, porque o motorista estava irregular. Estava irregular para transportar criança. No momento da perseguição, no momento da abordagem, ele não estava com nenhuma criança. Nem a polícia militar faz uma abordagem como foi feita pelos agentes de trânsito, que a partir de ontem, de acordo com a STF, podem fazer abordagem. Na semana passada não podiam. Então, diálogo é o melhor remédio para você tentar convencer as pessoas daquilo que você pensa. É o melhor argumento para você convencer as pessoas. Não adianta lotar a Câmara de gente esbravejando, gritando, gente com máscara para tapar a boca, para ficar ofendendo as pessoas. E, lamentavelmente, secretários, até as pessoas convencidas pelo prefeito, amigos de boteco, leva-se em consideração. Mas secretário, ofender vereador, bom, todo mundo viu, tá rodando para tudo quanto é lugar, eu não preciso falar mais sobre isso. O que eu quero abordar hoje, o tema, é o relatório final da CPI da FEMA, que demorou muito para chegar a essa conclusão. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o presidente da CPI, o vereador Fernando Sirkia, que, aliás, compartilhou, dividiu a angústia, o sofrimento, a ameaça de gente poderosa com os outros seus companheiros de CPI. Muita gente, o vereador não fez nada sozinho, ele é o presidente da CPI. Mas tudo foi feito coletivamente, como é a Câmara Municipal. Mas eu convidei, então, o vereador Fernando Sirkia, que eu imagino já esteja aqui presente, para conversar com a gente e falar exatamente sobre a conclusão desse importante trabalho, que talvez tenha sido o trabalho mais difícil da Câmara Municipal na história do Poder Legislativo. Vereador Fernando Sirkia, me ouve? Em alto bom som, português. Boa noite para todos que assistem a nossa live aí. Estou aqui para poder colaborar. Maravilha, obrigado, viu, Fernando, mais uma vez por aceitar o convite. E o objetivo é, em poucos minutos, resumir o que a CPI concluiu. A CPI, instalada na Câmara Municipal. Eu queria fazer um comentário antes, que eu estava assistindo a sua live aqui, falando sobre a sessão. Pois não. A gente fazer um parênteses.
Aconteceu a sessão, né? Realmente foi lamentável as cenas que a gente presenciou lá do prefeito municipal junto com a sua trupe. E aí muita gente me perguntou por que você foi lá no fundo aquela hora. E como todo mundo viu na sessão, tinha uma senhora que estava de máscara, que na verdade é comissionada do prefeito, trabalha no gabinete, e essa senhora foi de máscara justamente para poder ficar xingando o tempo todo sem ter a gravação do gesto labial dela. E aí, em um dado momento da sessão, eu acabei agindo meio por impulso, até me arrependo de ter ido lá no meio da baderna, mas eu fui com o celular na mão, como você disse, para filmar e deixar registrado essas agressões verbais contra a honra dos vereadores que estavam acontecendo. E como tinha um espaço lá, eu sentei com a mão no bolso, quietinho, e comecei a filmar. E aí, nisso já vem o Martins, que é segurança particular do prefeito, chefe do departamento de trânsito, me empurra. E aí eles começam a falar que eu teria agredido eles, tem até registrado isso, eu vou postar um vídeo hoje para explicar, porque a narrativa que está sendo construída é de que eu fui lá para pisar no pé da mulher do Martins, mas na verdade não é, todo mundo viu que ela estava fazendo essas ofensas a rodo. Então, quando eu chego lá, eles me empurram, eu sou praticamente agredido, e aí, num dado momento, eu viro as costas, e o Chicão da rodoviária, assim como a Renata Soares, eles me dão 2 socos nas costas, isso ficou registrado. Eu vou disponibilizar essas imagens nas minhas redes sociais. Registrei um boletim de ocorrência, mas para fazer esse parênteses aí, que não foi quase vias de fato. Realmente, eu levei 2 socos nas costas e eu vou entrar com os processos cabíveis, porque, graças a Deus, tinha alguém lá que filmou tudo, pegou tudo. E se a Renata for entrar com alguma coisa, ela vai responder por denunciação caluniosa, porque é disso que a gente se trata. Foram lá para criar baderna, eu fui no intuito de registrar e documentar isso para produção de provas, e fui praticamente agredido. Porque não dá para a gente ficar assistindo tudo escalado, né, português? A gente vê uma coisa dessa, não passa na cabeça a gente imaginar um presidente da República indo no Congresso Nacional e gritando com o vereador, e levando o ministro para xingar, nem no âmbito estadual. Eu acho que isso só vem acontecendo em Assis. Então, eu quis deixar registrado, documentar, porque a gente não tinha captação de áudio lá nesse lugar que ela estava gritando, e ficou tudo registrado, e está tentando criar essa narrativa de que eu teria agredido ela, mas as imagens estão aí e vai ficar provado tudo isso para todo mundo ver. Agora, vereador, já que tocou nesse assunto, me surpreendeu a posição do Chicão da rodoviária. É uma pessoa que eu tenho uma amizade há um bom tempo. Me estranhou o comportamento dele, vi as imagens, obviamente, talvez levado pela emoção, mas me estranhou muito. Os demais, não posso comentar, mas ele me estranhou bastante o seu comportamento. Como me estranhou o comportamento de um colega seu de Câmara, o vereador Rogerinho. Por que você acha que isso ocorreu? Porque cada vereador tem a sua posição. Tem lá o grupo G7, entre aspas, porque são 7 vereadores que sistematicamente votam com o prefeito, é um direito que tem, claro, convencidos pelos argumentos do prefeito. E tem lá o G8, que é um grupo independente. Muita gente, esse G8 aí que é só atrapalhar. Não, são independentes. Quando é para votar a favor, eles votam a favor, como foi a questão da votação do projeto dos resíduos sólidos, que teve votação da maioria. Mas quando entendem que há algum tipo de problema, eles têm a liberdade, a autonomia, a independência para votar contra, mas sempre num respeito. Agora, o comportamento do vereador Rogerinho me espantou, me assustou um pouco, porque ele sempre foi bastante comedido, inclusive sempre cantando quando vai fazer os seus discursos. Lhe estranhou também o comportamento dele, vereador Fernando? Sim, português. Ele realmente teve um surto ali, né? Um ataque de raiva. E eu acho que isso demonstra muito o andar da situação, né? Porque é importante separar. Tinha ali na Câmara as pessoas que realmente estavam ali para pleitear a autorização do empréstimo e até, de certa forma, pressionar, o que é extremamente justo. Mas tinha algumas pessoas que estavam ali justamente com o intuito de xingar, difamar e causar tumulto. A gente poderia até listar aqui, porque são pessoas conhecidas por ser pessoas muito próximas ao prefeito, que tem cargo de confiança e, portanto, depende, para ter o seu salário ali, de realizar o que o prefeito quer. E ficou claro que na sessão tinha alguma dessas pessoas, como era o caso da Renata, como era o caso do Martins,
E quando eu fui até lá fazer isso, eu não sei o que o Rogério pensou, mas acho que ele achou que de alguma forma eu estava provocando a população, que obviamente não foi o caso. Eu estava lá para registrar as agressões que estavam acontecendo. E ele simplesmente deu um surto, saiu gritando, tanto que finalizou até aí nas redes sociais, ele completamente exaltado, o que é estranho, porque apesar de toda a pressão, apesar de todas as agressões que a gente vinha sofrendo, nós, os vereadores independentes, por mais que estivesse tensa a situação, a gente estava calmo, estava sereno, estava tentando conduzir a sessão que constantemente era interrompida por essas pessoas. Então foi realmente um momento ali do Rogerinho que não deu para entender. Perfeito. Vamos lá. CPI da FEMA. A denúncia inicial era de, entre outras coisas, favorecimento familiar, favorecimento político, falta de transparência, salários acima do teto permitido. Dá para dizer que todas essas denúncias foram confirmadas? Não é nem um pouco legal, nem um pouco feliz falar que sim. Infelizmente, a gente teve que desmembrar esses tópicos ainda, porque não eram poucas irregularidades sobre cada um desses tópicos. A gente viu diversos favorecimentos pessoais e políticos, a gente viu fraudes remuneratórias, falsificação de documento público. Infelizmente, eu costumo dizer, português, que a CPI da FEMA foi a caixa de Pandora. A partir do momento que a gente abriu, não parou de sair coisas lá de dentro. Então, até por isso que a CPI acabou sendo muito longa, durou 1 ano e 2 meses, 1 ano tirando os recessos parlamentares, né? Então, foi realmente um processo investigativo exaustivo, porque quanto mais a gente investigava, mais denúncias chegavam a gente. E eu não tenho problema nenhum em dizer que, por mais que a gente tenha se esforçado, a gente não conseguiu apurar tudo. Para apurar tudo que aconteceu ali, a gente precisaria de um mandato inteiro de CPI investigando, mas eu acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho e relatar a maior parte das irregularidades que a gente pôde identificar. Bom, muita gente fala, português, essa é mais uma CPI que vai acabar em pizza. Muita gente não consegue compreender que uma CPI não coloca ninguém na cadeia, uma CPI, enfim, ela investiga e tudo que é investigado é encaminhado para o Ministério Público encaminha para a Justiça, aquilo que entender que é ilegal, toma as providências, mas paralelamente a toda a investigação feita pela CPI, também há investigação sendo feita pela Polícia Civil, do DEINTER, lá em Presidente Prudente, como também do próprio Ministério Público. Eu gostaria que você explicasse para a população, é todo mundo dando tiro para todo lado? A CPI de um lado, a Polícia Civil para um lado, Ministério Público para o outro lado? Ou há uma interligação das investigações e do apurado de cada um que pode chegar a um resultado final que a população sempre espera? Porque a população fala, bom, tá claro, teve isso, a FEMA virou um caso de família, tá... E aí, punição? Alguém vai ser punido? A punição, obviamente, depende do Poder Judiciário. Caminharam juntos os trabalhos, tanto da CPI, como da Polícia Civil, como do Ministério Público? Então, português, quando a CPI começou e a gente trouxe vários indícios de irregularidades, foi feita aquela busca e apreensão na FEMA no dia 1º de julho de 2022, pelo aniversário da cidade, em que a Polícia Civil de Prudente ficou responsável. Então, essa parte do inquérito relativo ao DEI, que é a Polícia de Prudente, a Polícia Civil, ela acabou ficando um pouco mais por fora, correu por fora. Porque, como tem essa distância física, a gente acabou não conseguindo ter um trabalho conjunto que nem foi com o Ministério Público. O Ministério Público, a gente conseguiu ter uma cooperação muito legal. Durante a CPI mesmo, a gente já foi relatando algumas coisas para o Ministério Público que era de urgente apuração. Então, através dessa cooperação, seja através de requerimento de informação, compartilhamento de inquéritos civis que vinham sendo feitos pelo Ministério Público, ou até a Câmara prestando informações ao Ministério Público, a gente teve uma colaboração muito legal, inclusive no caso que afastou o Vela, foi um ofício da CPI informando as informações que foram colhidas em depoimento junto à CPI, que instruiu grande parte desse inquérito civil que acabou resultando na ação civil pública que acabou afastando o Vela. Então, eu diria que
foram praticamente em 2 frontes. Um fronte liderado pela Polícia Civil, que ficou responsável por analisar os documentos apreendidos, celulares, computadores, assim como analisar as bolsas, e outro momento em que a Câmara e o Ministério Público estabeleceram uma cooperação muito interessante e que a gente pôde levar informações em tempo real, compartilhar e ajudar o Ministério Público nesse processo, porque por mais que sejam muitas informações, muitos indícios, é tanta coisa que às vezes a investigação acaba sendo travada de tanta informação. Então a gente buscou aí ter conversas com o promotor Fernando Fernandes Fraga, que aliás vem fazendo um trabalho excelente à frente da promotoria, e a nossa intenção é continuar colaborando mesmo agora depois da CPI, continuar fazendo provocações através de representações ao Ministério Público, para que tudo seja devidamente apurado. O Arildo renunciou antes de ser afastado, que era o presidente do Conselho Curador. Primeiro renunciou ao cargo de conselheiro, ao cargo de presidente, depois ao cargo de conselheiro. O Eduardo Vela, que era o diretor executivo e também diretor do IMESA, acabou sendo afastado, tentou na justiça, não conseguiu retomar e permanecia até então na direção do IMESA, acabou sendo afastado. Nivaldo Melo assumiu interinamente e agora o Hilário Vettori assumiu a direção executiva da FEMA. A FEMA, durante toda essa avalanche de denúncias, de investigação, a FEMA que eu digo é os estudantes, os funcionários, os professores, sentiram os efeitos desta investigação e de tudo que foi apurado? Olha, Português, essa é uma pergunta até difícil de responder, porque o que a gente viu no primeiro momento são momentos distintos, né? Num primeiro momento, a CPI vem à tona, trazendo diversos indícios de práticas irregulares, mas ainda não tinha as informações no portal da transparência. Então, nem os alunos, nem os funcionários tinham noção da dimensão do que a gente estava tratando. E nesse primeiro momento foi marcado por um corporativismo muito forte. A gente teve dificuldade de fazer os depoimentos, as pessoas tinham muito medo de falar, bem naquele sentimento corporativista mesmo, de um defender o outro e não querer que se apure nada. E aí a gente teve muita dificuldade. O depoimento do Marcelo Castro, o primeiro depoimento dele, eu acho que é muito simbólico, que a gente tenta tirar informações básicas referente à rotina dele ali como chefe do departamento de RH e não consegue respostas. E aí, com o decorrer do avançar da CPI, a gente foi vendo que os dirigentes que praticaram diversos atos irregulares na frente da FEMA foram ficando desmoralizados perante a comunidade acadêmica. Porque cada vez que eles se defendiam do que a CPI vinha apurando, eles faziam esse esforço e, na sequência, eram desmentidos. Porque os fatos estavam lá para todo mundo ver, como a questão salarial, por exemplo. Então, ao longo do tempo, a gente foi vendo que as pessoas foram tendo a dimensão. Só que, por outro lado, ao invés desse processo de conhecimento dos fatos levar a uma indignação, levar a uma reação enérgica da comunidade acadêmica, seja alunos, funcionários, docentes, a gente foi, como foi um processo muito longo, muito desgastante, não só para a FEMA, quanto para a gente, que teve que investigar também, o que eu pude perceber é que aconteceu um processo de que as pessoas foram ficando desinteressadas do que estava acontecendo, porque era tanta informação técnica, tanta coisa que acontecia que não estava de acordo com as normas, que as pessoas não conseguiam absorver tanta coisa errada que estava acontecendo, e isso acabou resultando numa certa inércia dentro da FEMA. Mas eu acho que a partir do momento em que o Arildo sai, as coisas começam a se mexer de novo. A gente viu o Conselho Curador, que no primeiro momento também ficou inerte, sendo muito atuante, muito combativo, buscando realmente esclarecer os fatos, trazer luz para a obscuridão que reinava na FEMA, e aí assim a gente pôde ver a FEMA reagindo e buscando aí colocar as coisas nos trilhos. Até o momento em que o Arildo era presidente da FEMA, tinha claramente a digital do prefeito ali. Depois que o Arildo saiu, você percebe que essa digital do prefeito continua na FEMA, ou pelo menos tentou continuar na FEMA, e principalmente nos atos que foram denunciados e confirmados como irregulares e ilegais, principalmente de pessoas envolvidas
no seu cerco familiar e próximo partidariamente? Olha, Português, o prefeito sempre fez questão de manter a sua influência na FEMA, só que era uma influência para o mal, né? A gente pôde ver que, diante de todas essas irregularidades durante a gestão do Arildo, que ele indicou para o Conselho Curador, que ele votou como presidente, colocou os seus cargos comissionados, que no caso era a secretária da Educação, para votar também. Portanto, a participação dele na eleição do Arildo não é somente a indicação, mas foi fundamental para que ele fosse eleito presidente naquela oportunidade. E a gente viu que o prefeito, durante todo esse tempo da CPI, do momento em que a CPI, as investigações começaram, até o momento em que o Arildo sai, o prefeito permaneceu inerte. Pelo contrário, ele acabou defendendo o Arildo da oportunidade da votação do afastamento, fez aquele papelão chegando lá na reunião alterado, gritando com as pessoas, e colocou também a estrutura dele, as cadeiras que ele tinha, influência no conselho, para votarem pela permanência do Arildo Vela. Então, em nenhum momento, ele usou essa influência que ele tinha na FEMA para tentar apurar as coisas, para tentar punir quem estava fazendo coisa errada, para tentar desvendar as pessoas que estavam fazendo malversação com recursos da FEMA. Então, após a saída do Arildo, a gente vê que o presidente, o prefeito, ele perdeu a influência. E perdeu a influência também através da emenda que a Câmara fez, que tirou a secretária do Conselho, apesar dela poder participar, ela perdeu o direito ao voto. E também o prefeito jamais poderia ter participado do Conselho, porque existe uma vedação expressa na lei orgânica para que o prefeito não possa fazer parte. E, surpreendentemente, isso nunca havia sido notado. Passou a ser notado com a CPI, que a gente foi consultar a lei orgânica e percebeu que ele não poderia. Então, ele também se retirou do Conselho a partir desse momento. Então, com essa perda de influência, o Arildo acabou caindo, e na sequência o que a gente viu foi um gesto bastante mimado, como a criança que está no futebol, e não acontece o que ela gosta, coloca a bola embaixo do braço e vai embora, que foi aquele decreto, que acabou sendo suspenso pela Justiça menos de 24 horas depois, e resultou aí na comissão processante que está decidindo sobre a possível cassação do prefeito por um cometimento de crime de responsabilidade nesse decreto que interviu na FEMA. Então, o que a gente viu foi isso. No primeiro momento, uma influência direta do prefeito na FEMA, através da sua família, a Arildo era com o sogro dele, da roda íntima, passava Natal junto. E em um segundo momento, depois desse primeiro momento de não ter feito absolutamente nada, seja para fazer as leis da FEMA que ele precisava ter feito, que a FEMA não tem lei, seja para punir as coisas que estavam acontecendo lá, ele fez vista grossa. E no segundo momento, quando a FEMA começa a andar com as próprias pernas, o Conselho Curador dá indícios de que quer colocar o Arildo para fora, ele apela e faz um decreto tentando suspender, revogar órgãos instituídos por lei. Então, a gente vê que essa influência do prefeito na FEMA foi extremamente ruim para a instituição e deixou aí marcas que vão ficar para a FEMA por um bom tempo, que agora vai precisar fazer várias ações dentro da FEMA para poder restaurar a credibilidade perante a sociedade. Quando a Justiça entendeu o pedido do Ministério Público para que agisse, para colocar um freio na conduta ditatorial do prefeito, suspendendo aquele decreto, me parece que o prefeito entendeu o recado e se afastou, e a FEMA passou a caminhar isoladamente, e o Poder Executivo aqui também. Mas tem um detalhe que a gente não pode deixar de levar em consideração. A FEMA é um órgão da administração indireta. Ou seja, inclusive o próprio orçamento da FEMA está ligado ao orçamento do município. Tem auditor do Tribunal de Contas, isso é histórico. Tem auditor do Tribunal de Contas 20, 30, 15, 10, 8 anos atrás. Alguns entendem que não deveria estar no mesmo orçamento, mas parece ter sido pacificado que tem que estar no orçamento público do município de Assis, principalmente a partir do momento que a Fundação Educacional do município de Assis passou a ser uma fundação pública de direito público. Como penso no futuro, não apenas no presente, mas no futuro? Como caminhar juntos com esse distanciamento do Poder Executivo e da administração indireta
que é a Fundação Educacional do Município de Assis. Você teme que o resultado da CPI, obviamente que não o resultado da CPI, mas tudo que aconteceu para que a CPI tivesse esse resultado, pode colocar em risco a continuidade dos trabalhos ou a relação da FEMA com o poder público, Fernando? Olha, português, a FEMA, ela é uma fundação pública de direito público. Sim. E apesar dela fazer parte da administração indireta, ela tem na sua lei de criação que permite ela ser uma fundação pública de direito público que cobra mensalidade porque é anterior à Constituição Federal de 1988. Essa lei, ela prevê autonomia. Então, eu acho que é possível você construir uma administração indireta com autonomia. Não precisa ter intervenção direta do Poder Executivo. Assim como sobre a questão da secretária, que eu sei até que a gente discorda, mas eu acredito que você pode colaborar, participar de reuniões, sem necessariamente ter o voto, sem necessariamente ter esse poder dentro da instituição. Eu acho que é fundamental essa participação do Poder Executivo junto com a FEMA, tanto que, assim, quando a FEMA foi indenizada, ela não foi indenizada somente como uma faculdade, mas como uma instituição de ensino que vai subsidiar o desenvolvimento da nossa cidade. E eu vejo que, ao longo do tempo, a FEMA ela foi perdendo esse caráter de ser uma instituição ativa dentro do município e passou a ser vista como se fosse uma instituição privada. E eu acho que foi esse um dos grandes erros que fez a gente chegar onde a gente chegou. Ela passou, inclusive, a ser administrada como se fosse privada pelo Ailton, pelo Vela, pelos que a dirigiam. Então, eu acho que é possível buscar um equilíbrio em que o Poder Executivo possa, sim, colaborar com a FEMA, assim como a FEMA colaborar com o Poder Executivo, criar parcerias, convênios, mas eu vejo que a autonomia de uma instituição de ensino é fundamental. É assim que a gente vê as outras instituições de ensino de excelência no Brasil. Por mais que a USP, embora seja diferente, a USP, a Unesp, a Unicamp são autarquias, por mais que elas estejam presas à administração indireta do governo do Estado, elas têm uma autonomia própria, elas têm processos de eleição, por mais que tenha uma lista tríplice que o governador indica, existe uma cultura, que eu sou a favor até que isso vire lei, de que a universidade tenha poder de eleger o seu reitor. E essa autonomia eu vejo como fundamental para a livre circulação de pensamento, debate de ideias. E eu acredito que a participação do Poder Executivo, ela não pode ser uma ingerência, ela tem que ser uma colaboração, tem que ser uma parceria que funcione, de fato, como recíproca, não só como executivo utilizando e loteando a FEMA para atender seus próprios interesses. Então, eu vejo como um desafio agora que a FEMA vai ter, porque agora a gente viu que teve ataque, e o Poder Executivo vai precisar fazer uma lei da FEMA, a FEMA já está se reunindo internamente para apresentar uma minuta de um projeto de lei para regulamentar suas questões internas de funcionários, poder disciplinar, verbas remuneratórias, etc. Então, eu acho que a gente vai ter a oportunidade agora de moldar, através do debate de ideias na Câmara, através do debate dos projetos de lei, moldar a FEMA para o século XXI, moldar a FEMA para 2023, que é o momento que a gente se encontra, que é um momento muito diferente de quando o Zeca Sentini idealizou a FEMA lá. Então, eu acho que é a hora da gente reestruturar tudo isso, e para isso é fundamental uma discussão com a sociedade, uma discussão com a comunidade acadêmica. Eu defendo, inclusive, que seja feito um debate, aproveitando aí que agora a gente tem um governo federal que olha com muita atenção para essas questões de educação, ampliação do ensino superior, defender, inclusive, a federalização da FEMA, por que não? A gente vê aí as UTFs, diversas instituições de ensino, em que o governo federal poderia vir aqui, pegar a FEMA, que já tem uma estrutura pronta, transformar em uma universidade de elite mesmo, porque a gente tem condição de fazer isso, sem cobrar mensalidade, atraindo investimento, atraindo gente do Brasil inteiro. Então, eu acho que essa CPI, ela vai ser um divisor de águas na história da FEMA. A gente descobriu muita coisa errada, mas não só isso. A gente descobriu que a FEMA funcionava em condição como uma instituição privada, sendo uma instituição pública. Então, a partir do momento em que a gente trouxe isso, a falta de reserva legal que o Ministério Público apontou lá no inquérito civil fez ataque, a gente abre a oportunidade agora de discussão sobre uma nova fundação estruturada numa nova lei, com novas
disposições, novas organizações internas, assim como a gente abre a possibilidade para um debate de tornar a FEMA uma universidade pública de fato, sem mensalidade, que tem espaço para todos. E eu tenho certeza que isso vai ser ventilado lá no governo federal. A gente vai fazer esse esforço para que o ministro da Educação, Camilo Santana, possa olhar para a FEMA e a gente possa ter uma discussão sobre o futuro da FEMA, pensando na cidade, pensando no nosso desenvolvimento. Vereador, a confirmação da malversação do dinheiro público com favoritismo pessoal, favorecimento a grupos políticos dos que estavam no poder, pode contribuir? Essa é uma pergunta de ordem ideológica. Tudo isso que foi apurado pode levar ao raciocínio daqueles que defendem uma eventual privatização da FEMA? O vereador teme isso? Olha, Português, eu acho muito difícil essa possibilidade de vários pontos. Indo para o ponto de vista técnico, eu vejo que a gente teria diversas barreiras para isso, porque a FEMA é um patrimônio do município. O lugar que a FEMA está instalada é da municipalidade. Então, discutir um processo de privatização no contexto da FEMA seria extremamente agressivo, seria assim se abrir mão de um patrimônio. A FEMA é uma das joias da coroa da nossa cidade. Ela tem aí um reconhecimento nacional, quiçá internacional, porque a gente vê diversos pesquisadores da FEMA saindo do Brasil para o mundo. E eu acho que o que a gente tem que defender, se for para a FEMA mudar a natureza dela, é para que ela seja uma faculdade pública, com curso de medicina gratuito, assim como a gente tem a FAMEMA, que não cobra mensalidade. A gente tem aqui agora com a engenharia, com a fisioterapia, a enfermagem, todos os cursos que a gente tem de forma gratuita, o direito, sendo uma referência regional, porque eu acho que isso tem muito mais a agregar para a nossa cidade, tem muito mais a agregar para a CIS e região. Então, eu acho que se a gente for discutir alguma mudança de natureza jurídica da FEMA, é hora de discutir uma federalização, uma estadualização, discutir um processo em que realmente a gente possa ver a FEMA devolvendo para a sociedade tudo aquilo que foi depositado nela, porque vamos retomar. A área que a FEMA está é uma área da municipalidade. A FEMA tem uma subvenção do município que dá aproximadamente 6 milhões por ano. Então, o cidadão cisense, pagador de impostos, ele depositou ali na FEMA um voto de confiança, depositou na FEMA os seus impostos, depositou na FEMA o patrimônio público. Então, é fundamental que a FEMA ela retribua isso para a sociedade. E ao privatizar, eu vejo esse papel totalmente ao contrário. É, na verdade, pegar tudo que foi construído pela sociedade, tudo que foi construído pela municipalidade e jogar na lata de lixo. Então, eu acho que é fundamental a gente começar a olhar para a FEMA como uma potência que ela realmente é e olhar para ela com esse olho de vamos tentar transformar a FEMA em uma instituição de referência pública, gratuita, que se realmente comporte como uma instituição pública. Final de CPI, relatório apresentado na Câmara Municipal, encaminhado ao Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza também a administração pública indireta, como também a Prefeitura, a própria Câmara Municipal. Relatório encaminhado também para o Ministério Público, que já tem uma investigação sobre praticamente as mesmas denúncias investigadas pela CPI, Conselho Curador com o novo presidente, o professor Davi Valverde, novo diretor executivo, o professor advogado Hilário Vettori assumindo. A FEMA volta a navegar em mar calmo, na sua opinião? Olha, Português, para ser bem sincero, eu acho que a calmaria ainda está um pouco distante. Porque a FEMA vai passar por um processo daqui para o final do ano em que ela vai precisar ser regulamentada. O prefeito assinou ataque até final de dezembro, ele tem que apresentar esse projeto de lei. É uma mudança de gestão e, infelizmente, o que a gente viu na CPI é que foi construído pelo Vela e pelo Arildo um sistema muito forte de blindagem dentro da FEMA, desde a compra, através de verbas remuneratórias indevidas, até teve favores mesmo, relações de influência muito forte. Então, eu vejo que a FEMA essa nova gestão, o Hilário,
e o professor Davi Valverde vão ter desafios muito grandes para fazer a instituição andar, porque, infelizmente, o que eu sinto é que certas pessoas ainda estão presas e compromissadas com aquelas práticas erradas do passado. Então, eu vejo um desafio muito grande numa frente, essa de regulamentação, que vai ter batalhas muito duras, inclusive no Poder Legislativo, para a discussão e reestruturação da FEMA. É uma discussão que tem que abarcar toda a sociedade, vai manter os dirigentes da FEMA muito ocupados para fazer essa discussão internamente com a sociedade, com a Câmara. E, paralelamente a isso, eu vejo dificuldades de administração mesmo, por exemplo, principalmente com o curso de medicina, que a gente vê que é onde aconteceu a maior parte dos pagamentos irregulares, a revelia de regulamentação legal, a revelia de regulamentação do Conselho Curador, e algumas das pessoas que são muito ligadas ao VELA ainda têm posição de poder dentro do curso de medicina. Então, eu vejo que, infelizmente, algumas pessoas utilizam o curso de medicina para defender interesses próprios, interesses particulares. Então, na minha leitura, a FEMA vai ter esses desafios internos de fazer as coisas voltarem a funcionar na maneira habitual, na maneira como manda as normas, como manda a regulamentação. Porque o que a gente vê hoje é isso, é uma tentativa ali do Conselho Curador fazer as coisas, mas a gente viu lá na congregação que mesmo com a denúncia, mesmo com o afastamento judicial do VELA, os coordenadores, os que compõem a congregação se recusaram por vez. Abriu um processo administrativo disciplinar para apurar. A gente está falando nem de uma discussão para caçar o VELA ou para demissão por justa causa. A gente está falando de um processo para apurar. E quando a gente olha para o que acontece na FEMA, a gente viu que durante todo esse processo da investigação, 1 ano e meio de CPI, a gente não teve um processo administrativo disciplinar, uma sindicância para apurar internamente o que estava acontecendo. Então, eu vejo que a CPI encerra aqui, mas as dificuldades na FEMA para combater esse poder paralelo que foi instituído lá dentro vai ser grande, porque existem pessoas lá que estão para defender os próprios interesses e estão para defender os atos que foram praticados, porque muitos deles foram beneficiados, muitos deles acaba tendo o famoso rabo preso, e estão lutando ali para que se mantenha no poder aquele status quo que estava antes da CPI. Mas, de fato, a FEMA não é mais a mesma e ela precisa começar a reagir. Tanto que no relatório final tem vários trechos que falam que o perfeito para a FEMA, perante a sua credibilidade, perante a sociedade, perante os órgãos judiciais, era a FEMA fazer esse movimento interno. A gente não precisaria de um afastamento judicial se a congregação tivesse feito seu papel. A gente não precisava de um afastamento judicial que sangra o nome da FEMA, vai para a TVTEM, vai para o G1 e faz um barulho danado se os órgãos internos estivessem funcionando. Então, a dificuldade que eu vejo é essa. Hoje, os órgãos internos da FEMA, eles não estão em pleno funcionamento. O poder disciplinar dentro da instituição é praticamente nulo. Então, é fundamental que a gente acompanhe esse movimento e veja como é que a instituição vai reagir perante tudo isso. Porque a instituição, ela precisa se comportar e reagir para tudo isso que vem acontecendo. Tem gente que está acompanhando e está perguntando exatamente o seguinte: alguém vai ser punido? Olha, Português, diante da gravidade dos fatos que a gente viu, eu acredito que não tem como não ser punido. Por mais que eles consigam se absolver da maior parte das acusações, por mais que consiga a absolvição de diversos delitos praticados ali, é tanta coisa, mas tanta coisa, que se pegar 1/10, já vai dar um bom tempo de cadeia. Então, na minha leitura, lógico, aguardar o devido processo legal agora, aguardar o Ministério Público encerrar os inquéritos, propor as ações, os julgamentos, todo mundo tem direito à defesa, eu sou um árduo defensor disso, do Estado Democrático de Direito, mas a gente também não pode ser eufemista. Quando a gente olha a gravidade dos fatos que são narrados, com as provas que instruem o processo, a gente tem muita clareza de que coisas erradas aconteceram. E isso vai ser levado para o Poder Judiciário, e diante da quantidade numérica mesmo de delitos praticados, somente no caso das bolsas, para você ter uma ideia, Português, são discutidas, eu acho que 7 ou 8 bolsas irregulares. Pelo que eu acompanhei, será aberto um procedimento para cada concessão irregular de bolsa.
E cada concessão irregular de bolsa está lá pelos inquéritos da Polícia Civil, pelo que foi dito pelo Ministério Público, que o Eduardo teria cometido, em tese, um crime de corrupção. E quem assinou a declaração teria cometido, em tese, um crime de falsidade ideológica. Então, imagina, somente no caso das bolsas, que é um dos menos graves ali, diante de direcionamento licitatório, que tem os crimes licitatórios, diante de peculato e outros possíveis crimes cometidos, a gente está falando de apenas a gente está falando apenas das bolsas, e mesmo assim a gente tem diversos inquéritos separados que indicam diversos crimes diferentes. Então eu acho difícil que essas pessoas não sejam punidas. É lógico, a gente tem que aguardar o tempo da justiça. A gente tem muita vontade de punir quem fez as coisas erradas, mas a gente precisa ter a clareza de que existe um devido processo legal, que as pessoas têm direito tanto à defesa, têm direito a recorrer. Então, não é uma coisa no curto prazo, é uma coisa que a gente vai ver mais daqui 5, talvez 10 anos. A gente sabe como a justiça brasileira é lenta e tem as suas debilidades. Mas eu acredito que essa CPI não vai dar em pizza de jeito nenhum. Se der em pizza, português, eu acho que eu desisto da vida pública, porque diante de tudo que a gente trouxe, se esse trabalho não render punições exemplares, eu acho que não tem trabalho no mundo que consiga colocar as pessoas que fazem malversação com dinheiro público atrás das grades. Mesmo com todo esse tempo normal da justiça, para garantir o devido processo legal, direito ao contraditório, ampla defesa, etc., você, enquanto presidente da CPI, acredita, então, que alguém, ou mais do que alguém, acabará sendo preso por tudo que foi apurado na investigação da CPI da FEMA? Olha, eu não quero ser leviano e acusar ninguém devidamente, até porque eu já tenho um processo demais. Mas o que eu afirmaria taxativamente é que a gente está tratando de crimes, possível cometimento de crimes muito graves, português. A gente está falando de corrupção, a gente está falando de peculato, a gente está falando de inserção falsa em sistema de informação, a gente está falando de crimes licitatórios. Então, ao somar todas as penas desses crimes em tese cometidos, a gente tem uma quantidade somada muito grande, que é difícil que isso seja tudo engavetado ou que seja tudo julgado improcedente pela justiça. Como eu disse, é tanta coisa que alguma coisa vai pegar. Por mais que tenham os melhores advogados, por mais que tenham muito recurso para colocar nas defesas, eu acho muito difícil escapar de tudo. Pode ser que escape de metade, mas metade ainda é muita coisa. Para finalizar, acho que o mais importante, claro, primeiro parabenizar pelo trabalho durante esse longo período de investigação. Eu imagino tanto de ameaças que não apenas você, os demais componentes da CPI devem ter recebido. São pessoas poderosas que tiveram negócios com pessoas poderosas também. Muita gente, além da direção, se locupletou, se confirmadas todas as denúncias dessas irregularidades. Mas a pergunta final: a FEMA sentiu o baque? Sentiu? Porque muita gente fala o seguinte, português, isso está fazendo um estrago na FEMA? E eu pergunto, mas o que está fazendo estrago? Essa denúncia, essa barulho. Não, para um pouquinho. A denúncia é de alguma coisa que está irregular e que precisa ser investigada. Mas isso vai prejudicar a FEMA, vai afugentar, vai afastar um monte de aluno vai desistir, os vestibulares podem escrever, não vai ter candidatos. Você tem essa informação se nada alterou no meio dos alunos? Ou seja, os alunos, claro, muitos preocupados com o futuro, eu sou procurado por muitos, principalmente por alunos do curso de medicina, que, sem dúvida alguma, passou agora a ser, até pelo valor da mensalidade, pelo número de alunos e pela procura, mas, enfim, nesse período de CPI, você tem informação de que houve uma fuga de alunos, uma fuga de pessoas interessadas e preocupadas em participar de um vestibular, ou continua na mesma? Tem esses números? Olha, não tem esse levantamento preciso, mas esse é um questionamento que eu tive que responder muito durante a CPI.
E eu acho que esse processo de desgaste da FEMA, ele acabou sendo muito maior do que a gente gostaria, porque as pessoas passaram a utilizar a FEMA como estudo, como escudo. Pessoas que tinham ali cargos importantes passaram a utilizar seus cargos para se proteger. E aí a FEMA acabou sendo muito mais exposta do que ela precisaria ter sido. Caso lá atrás, quando a gente começou a discutir, o senhor Vela e o senhor Agudo tivessem pedido afastamento e pensado na instituição, falando, não, diante da gravidade das acusações, eu vou me afastar porque eu não devo nada. E eu não quero que a FEMA sangre. Então eu vou me afastar, que se apure, a FEMA continua. Teria sido muito mais tranquilo. Mas o que a gente viu não foi isso. O que a gente viu foram as pessoas utilizando a FEMA como escudo para se blindar, para conduzir as investigações, porque a gente dependia da resposta deles, para conduzir os processos, fazer a produção documental. Então, a gente viu, sim, essa exposição desnecessária da FEMA. Mas eu sempre digo, isso não foi culpa da investigação. A investigação tinha que apurar o que estava acontecendo. Porque eu tenho certeza que, por mais que tenha acontecido esse desgaste na credibilidade da FEMA, o desgaste que estava acontecendo com as contas, as cifras somam milhões, porque só o contrato da Salute, que foi suspenso assim que começou a CPI, porque tinha maracutaia com certeza, somava a casa de mais de R$1 milhão por ano. A gente, só de salários acima do teto, 2020 e 2021, são 3 milhões. Então, era muito dinheiro que estava saindo dos cofres da FEMA indevidamente, e com certeza isso teria um impacto muito mais negativo do que a investigação em si. Mas, diante da sua pergunta, o que eu vejo é que, por mais que possa ter acontecido, sim, algumas transferências de alunos, principalmente da medicina, que é onde eu vejo que a coisa pegou mais, principalmente por isso que você disse, a mensalidade é muito cara, e o pai, o aluno que paga essa mensalidade, se sente extremamente lesado ao ver as coisas que estão acontecendo com a FEMA, e alguns saíram, mas do ponto de vista prático, do ponto de vista da instituição, nada aconteceu. Até porque o curso de medicina, por natureza, é um curso extremamente concorrido. Se sair metade dos alunos do curso de medicina hoje e abrir um processo seletivo amanhã, está tudo cheio de novo. Assim acontece também no direito, assim acontece em diversos outros cursos. Alguns cursos tiveram mais dificuldade, mas é por causa do momento também, como o curso de fotografia, que já vem passando por dificuldades há tempo, o curso de química, que já vem passando dificuldades há tempo. Mas eu não vejo uma correlação direta da CPI com a saída em massa de alunos. Pelo contrário, como eu disse para você, eu vejo que, na verdade, o que a gente viu durante esse processo foi, de certa forma, uma indiferença dos alunos em relação ao que acontecia na investigação. Diante de tantas informações que vinham aparecendo e acontecendo, eu acho que a coisa foi saturando durante um tempo e o que a gente viu foi uma diferença. Então, eu acho que, de forma alguma, isso interferiu significativamente na capacidade da FEMA de absorver alunos para o seu corpo docente. Para finalizar, eu pretendia finalizar com aquela pergunta, mas agora é oportuno, porque eu tive acesso aos dados da última reunião do Conselho Curador, que apresentam um superávit financeiro da FEMA, porque as despesas caíram. Houve uma readequação dos valores de salários, aqueles que recebiam acima do teto foram adequados, contratos considerados suspeitos foram suspensos, alguns deles readequados, ou seja, as despesas que a FEMA tinha reduziram. Graças ao trabalho da investigação da CPI, graças, repito, à adequação de valores de salários, de contratos que foram reajustados, etc. e tal. Mas a receita continuou a mesma. O valor da mensalidade continuou o mesmo. A evasão não aumentou em escala preocupante. A inadimplência também não. E há quem defenda, por exemplo, no Conselho Curador, que esse talvez seja o momento porque a FEMA é mantida hoje pelos alunos, que pagam as suas mensalidades. A FEMA hoje é mantida, o salário dos professores, dos diretores, dos funcionários, é pago pela mensalidade desses alunos.
E como há uma redução de despesa, em função de tudo isso que foi readequado, e as receitas continuam as mesmas, já é chegado o momento de pensar numa eventual redução no valor da mensalidade? Português, para ser bem claro, eu gostaria de até fazer uma introdução para chegar nessa pergunta, porque o que a gente viu nessa questão orçamentária está muito ligado com o que aconteceu na investigação. Com a chegada da medicina, o orçamento da FEMA praticamente triplicou. A gente tinha um orçamento ali de por volta de 20 a 30 milhões de reais, e com a chegada da medicina, que as mensalidades são muito caras, a FEMA passou a ter um orçamento de quase 80 milhões de reais. E com isso, os dirigentes certamente viram uma oportunidade de fazer dinheiro. Então, a gente viu um processo extremamente desgastante, em que foram descobertos contratos absurdos, como eu disse, da Salute, mais de 1 milhão suspensa assim que começou a CPI, da Seven Joy. Então, nesse primeiro momento, a FEMA já vinha fechando a conta no azul, e mesmo com todos esses contratos errados, com todos os pagamentos irregulares, a gente viu que a FEMA continuou no azul. Tanto que esse foi um dos motivos do Tribunal de Contas ter aprovado as contas. Falou, apesar de ter muita coisa errada, a FEMA fechou no azul, tá ok. Tenho minhas discordâncias em relação a esse julgamento do Tribunal de Contas, mas o que a gente viu foi esse processo. E aí, eu acho injustificado você continuar aumentando a mensalidade, enquanto a FEMA tem a capacidade aí agora de produzir um superávit, de continuar fazendo caixa agora para pleitear novos investimentos. Então, eu acho fundamental a FEMA, principalmente para retomar sua credibilidade perante a sociedade, não só discutir redução de mensalidade ou ainda não aumento. Eu acho que é hora da gente discutir bolsas que não sejam somente aquelas internas, bolsa dependente. Eu acho que a gente tinha que ter uma bolsa dentro da FEMA, enquanto ela for mexendo cobra mensalidade, um programa de bolsas, por exemplo, o cara lá que ele está lá no cadastro único, ele tem os critérios socioeconômicos compatíveis com a debilidade econômica, e você fazendo vestibular, sei lá, 2 vagas por curso, é uma coisa que não vai fazer diferença nenhuma para a FEMA. E você promover essas bolsas para que alunos da periferia possam estudar de graça, para que alunos pretos e pardos possam estudar de graça, alunos que sejam domiciliados em Assis, que tenham lá o cadastro único do governo federal declarando a sua dependência, que recebam Bolsa Família, que possam estudar de graça. Eu acho que a FEMA ela tem esse dever, independente das investigações, de devolver isso para a sociedade. E aí a gente tem que fazer essa discussão. O curso de medicina de Assis é um dos mais caros do Brasil. Até onde isso é compatível com o interesse público? Então, eu acho que o que tem que se buscar é reequilibrar dentro da FEMA esse interesse público. Porque, como eu disse, o interesse até então era fazer caixa, era fazer contrato caro, era fazer coisas que não faziam sentido, como, por exemplo, esse contrato da Salute. Os alunos não tiveram benefício pedagógico nenhum. O coordenador da medicina falou que nem conhecia essa empresa, 1 milhão por ano. Até onde isso é interesse público? Até onde isso está para atender as pessoas? Ou até onde isso está para atender uma pequena camada de pessoas que acabam sendo privilegiadas por esses negócios? Então, eu acho que o que tem que buscar dentro da FEMA hoje é um equilíbrio entre qual é a função da faculdade. A função da faculdade é formar pessoas, é o ensino, é a cultura, é a extensão, é qualificar a população da nossa região. Ok, se esse é o objetivo, então vamos praticar uma mensalidade compatível. Vamos criar programas de bolsa, trazer a sociedade para dentro da FEMA. Vamos utilizar a FEMA para pensar em educação pública, para pensar estratégias, para pensar fazer plantões, os alunos do direito fazer plantão para ajudar auxílio judiciário junto à pessoal mais pobre da nossa cidade, mais necessitado. Eu acho que isso precisa ser discutido junto com o conselho curador, junto com os alunos, com os professores, para que a gente possa encontrar um equilíbrio. Porque o que eu vi durante essa análise que a gente fez, tanto na CPI quanto como cidadão analisando a FEMA, é que, infelizmente, algumas pessoas viram no curso de medicina a possibilidade de ganhar dinheiro. E o que eu vejo é que o curso de medicina, ele dá a possibilidade da gente ter uma FEMA que seja mais
próxima da população, mais próxima do interesse público. É um curso que faz as coisas girarem, é um curso que faz total diferença nas policlínicas, é um curso que faz total diferença na UPA, que faz total diferença nos atendimentos que esses alunos prestam para a sociedade. Então, eu vejo como fundamental ter essa discussão, até quando a gente quer um curso elitista que cobra valores absurdos de mensalidade, ou até quando a gente quer ter um curso que esteja próximo da comunidade, que a nossa comunidade também seja possível de fazer um curso desse, porque eu acho que esse é o sonho de todo mundo. Ver o aluno de periferia dedicado se formar em uma medicina na FEMA, se formar em direito, independente do valor da mensalidade, construir um programa de bolsa, construir um programa de desconto, e tudo isso eu acho que tem a ver com aquele posicionamento que eu passei antes. Como a gente enxerga a FEMA? A gente enxerga a FEMA como uma instituição privada, que só visa o lucro, só visa sugar tudo que tem para sugar, ou a gente vê a FEMA como uma instituição pública que ela é e que tem que dar de volta para a sociedade uma parte do que foi depositado nela? Eu tenho recebido algumas perguntas aqui, muita gente tem participado, em função até de terem conhecimento prévio que você participaria dessa nossa conversa. Uma delas é que alguns professores, não sei a quantidade, alguns professores do curso de medicina deixaram de dar aula e parece-me haver uma dificuldade de reposição de professores. E essa é uma questão. E a outra questão é os cursos de extensão que a FEMA, que acho que pouco se fala sobre isso. Eu tenho insistido aqui ao longo e paralelamente às denúncias que fiz questão de dar ampla publicidade aqui, é que tem muita coisa boa sendo produzida na FEMA e que é pouco divulgado. O curso de fisioterapia, o trabalho que é feito lá é exemplar e pouco divulgado, lamentavelmente. Enfim, há vários cursos de extensão à comunidade, o próprio curso de direito, com oferecimento de informações, de orientações à população nos projetos que são realizados. Enfim, me parece que esses projetos de extensão, é a pergunta do Vitor Basílio, não foram afetados mesmo com esse tsunami de denúncias que aos poucos foram sendo investigados. Mas, com relação aos professores do curso de medicina, de fato, hoje há um déficit, alguns professores saíram e não tem ocorrido a reposição, ou isso aos poucos tem sido normalizado? Tem conhecimento disso, vereador? Tenho, português. Eu acompanho bem de perto essas situações da FEMA. Aproveito aí para dar boa noite para a Maristela, mãe de aluno lá da medicina, bastante presente, bastante atuante. Eu acho fundamental que os pais da medicina se organizem aí para estar de olho em tudo que está acontecendo. Essa pergunta, ela reflete uma realidade. A FEMA tem hoje dificuldades de contratar professores e tem professores saindo. Isso é um fato. Agora, a gente tem que analisar os motivos disso. E eu vejo que são motivos diversos. O primeiro deles, eu acredito que seja a insegurança jurídica portuguesa, porque imagine você como docente, você vai dar aula numa instituição em que, de repente, descobre, através de um relatório do Tribunal de Contas, que a maior parte das verbas que você recebe enquanto docente estão irregulares, não tem regulamentação nenhuma. Quando você descobre que o adicional de curso superior, que vai lá estabelecer a diferenciação do adicional de pagamento para um especialista, para um mestre, para um doutor, é completamente arbitrário e não tem regulamentação legal nenhuma, conforme apontado pelo Tribunal de Contas. Um docente que chega numa situação dessa, um docente qualificado, como vocês desejam, ele vai se perguntar 2 vezes se realmente vale a pena para ele dar aula em uma instituição que está fazendo esses pagamentos e pagando seus profissionais, seus docentes, de maneira completamente arbitrária. O cara, ele se pergunta, será que daqui a pouco eu vou ter que devolver esse dinheiro? Será que daqui a pouco eu vou estar na mesma situação dos professores que tiveram lá recebimento de matrícula ilegal? Foi um caso que a gente viu vários docentes da medicina que receberam em matrículas extras completamente falsas. E agora pode acontecer eles terem que devolver esse dinheiro, porque a gente sabe que no direito, o ato nulo, todos os atos para frente dele, então, a partir do momento que criou a matrícula falsa, todos os pagamentos que aconteceram nessa matrícula falsa, eles são nulos. Então, existe esse problema da insegurança jurídica,
que o curso de medicina não foi regulamentado pelo senhor Eduardo Vella, não está sendo regulamentado pela senhora Arlete, e ali tem uma grande disputa em que essas pessoas elas não estão preocupadas em regulamentar. Essas pessoas estão preocupadas em se manter no poder. E aí ficam numa briga com o jurídico, ficam numa briga com a direção executiva, fizeram um abaixo-assinado lá contra o Valverde, pedindo a cabeça dele, ao invés de se propor a regulamentar, organizar o curso, distribuir as disciplinas, fazer lá, porque a FEMA ela tem o curso de medicina tem uma coisa que chama metodologia ativa. E eles utilizaram essa metodologia ativa, que é legítima, é interessante, para fazer um esquema que tornou a remuneração um pouco complexa. Porque numa faculdade normal, o professor ele detém a titularidade da disciplina. Então, com a titularidade da disciplina, ele tem ali a garantia de que aquela disciplina é dele e que ele vai receber pelo menos as horas-aulas que ele tem naquela disciplina. Aí, no curso de medicina da FEMA, eles não fizeram essa grade com as disciplinas. Então, fica tudo a mão do coordenador. Então, são diversas questões que vai fazer o docente se perguntar: esse curso, será que realmente vale a pena eu me dedicar nele? Porque olha o tanto de questão mal estruturada, e aí você olha e você não vê essa intenção de estruturar. E aí, paralelamente a isso, eu vejo um problema muito grande em como a FEMA realiza concurso português. A FEMA fazia um concurso e não publicava no Diário Oficial. A gente viu lá no processo de Mariane, que resultou no afastamento do Vella, concurso feito com 3 dias de prazo, em que você precisava se inscrever presencialmente na FEMA. Então, imagina um professor de Bauru, um professor da USP, um professor de fora, ele ter que vir para CIS para se inscrever presencialmente em um concurso que tem prazo de 3 dias. A gente viu que um concurso da medicina com prazo de 2 dias. Como é que você dá a publicidade para que as pessoas saibam que está tendo esse concurso, que tem a possibilidade de se inscrever? Por isso que a gente vê lá na FEMA concursos que não dá para ninguém. Aí o que eles faziam? Utilizavam esse concurso vago para falar: olha, a gente não consegue professor. E aí o que eles faziam? Um processo de contratação direta, que nem tentaram fazer com a Mariane. Pra você ter uma ideia, a Mariane deu aula em 2023 na FEMA sem ter um contrato assinado, porque eles fizeram um processo viciado. Esse processo viciado resultou na contratação de ninguém foi aprovado, e a partir disso utilizaram isso como desculpa para falar: ó, não deu ninguém no concurso, estamos com dificuldade de contrata ela direto. E aí o Vella passa a mão no telefone, isso não sou eu quem estou falando, é o depoimento da Mariane, está registrado lá no YouTube da Câmara, no vídeo da CPI, passa no telefone e fala: Mariane, vem aqui dar aula. É isso que a gente deseja dos processos de seleção pública da FEMA? É isso que visa atender o interesse do aluno que está precisando do professor? E, paralelamente a isso, o que eu vejo também, principalmente nesse caso que eu acho muito ilustrativo da Mariane, é uma falta de planejamento do coordenador. Na época, o coordenador Jairo já tinha essa dificuldade de contratar profissional de estratégia da família. Na época, ele fez a contratação, ele foi pedir o concurso para a estratégia da família, não foi em setembro, não foi em outubro, não foi em dezembro. Foi às vésperas de começar as aulas, na segunda quinzena de janeiro. Então, como é que você leva essa demanda para as direções da FEMA, faltando 15 dias para começar as aulas, para você ter um professor habilitado em sala de aula? Então, eu vejo que tudo isso somado, esse problema da insegurança jurídica, esse problema da repercussão que vinha tendo, a questão salarial também é um problema que precisa ser discutido e que não vinha sendo discutido. A gente precisa dividir lá, que o professor não tenha tantas horas-aulas acumuladas em um só, para que ele não exceda o teto. Isso é natural. A USP pratica isso, a Unesp pratica isso, a FAMEMA pratica isso, as faculdades praticam isso, porque é lei, tem que respeitar o teto. Então, fazendo isso, você dividiria. O Vella, conforme ficou demonstrado na última reunião com o pais lá, tinha um ofício da direção executiva desde fevereiro, avisando que ia precisar cortar o teto e que, para isso, precisava remanejar os professores, que precisava redistribuir as aulas para que ninguém ficasse com muita aula para que não extrapolasse o teto. Chegou agora, no início da gestão do Valverde, nada tinha sido feito. Aí, por determinação do Tribunal de Contas, tem que cortar o teto, a parte acadêmica está abandonada, está sem planejamento. E acho que tudo isso combinado foi resultando nesse processo de desgosto dos professores. E alguns deles saíram.
mas eu vejo essa situação com otimismo. Eu acho que a FEMA tem total condição de passar por cima disso, mas vai exigir muito trabalho ali do diretor acadêmico e da diretora acadêmica, porque eles precisam reorganizar o curso e eu não estou vendo isso acontecer. A UPA é administrada pela FEMA. A FEMA, eu costumo dizer que é a maior indústria que a gente tem em Assis, que é a indústria do conhecimento, assim como a Unesp. Mas, por uma questão política eleitoral, e falo isso com total convicção e conhecimento, porque eu estava na reunião do Conselho Municipal de Saúde, quando o prefeito José Aparecido Fernandes disse o seguinte: eu vou tirar o CIVAP da coordenação da UPA, porque o CIVAP não me apoiou quando eu fui candidato a deputado. E quem vai administrar a UPA será a FEMA. Eu estava na reunião quando ele falou isso para todos os conselheiros. Ou seja, uma questão pessoal, uma questão eleitoral, fez com que ele decidisse tirar o CIVAP da gestão da UPA, que eu também tinha críticas, mas por essa questão eleitoral ele indicou a FEMA. Tem relação? Claro que tem a Saúde, tem vários contratos que foram feitos na UPA, que é administrada pela FEMA. Na sua opinião, ao concluir e apresentar esse relatório final, é um erro a FEMA administrar a UPA ou não? Português, eu não tenho sombra de dúvidas que é um erro gigantesco a FEMA assumir a UPA. Primeiro, vamos olhar lá para as finalidades da FEMA. A FEMA é uma instituição de ensino. Como é que você vai colocar uma instituição de ensino para gerenciar uma unidade de pronto atendimento? Uma coisa é você firmar um convênio para que os alunos da FEMA possam ter lá as suas atividades, exercer a sua atividade médica e aprender através do exercício lá junto com os professores. Isso é plenamente possível. Agora, assumir a administração da UPA é assumir um ônus gigantesco. A gente tem lá diversos profissionais que foram contratados por concurso público pela FEMA que não tem vínculo com a prefeitura, tem vínculo com a FEMA. Se a FEMA deixar de ter a UPA em suas mãos e retomar para a prefeitura, que é desejável que aconteça, para onde vai o vínculo desses profissionais? Outro fato muito grave. Se acontecer um erro médico ou um problema de segurança e pleitear a indenização, vão pleitear contra quem? Não é contra o município, é contra a FEMA. A FEMA não tem condições de arcar com o ônus que é gerenciar uma unidade de pronto atendimento. E eu vejo um movimento de terceirização dessa responsabilidade por parte da administração pública municipal. A secretária de saúde não tem interesse de administrar a UPA porque sabe que a UPA tem suas dificuldades. É a única porta aberta de início no SUS do município, tirando o pronto atendimento da Maria Isabel. Então, você deixar a UPA sob a administração da FEMA é extremamente prejudicial para a FEMA, porque não há interesse, enquanto instituição de ensino, fazer a administração. É interesse, sim, enquanto a instituição de ensino, ter um convênio, assim como tem com a Santa Casa, assim como tem com outros hospitais do estado de São Paulo, assim como pode ter com a UPA. Mas a FEMA assumir a administração é extremamente lesivo. E vamos notar uma coisa. Ao a FEMA assumir a administração, a prefeitura faz o repasse para a FEMA do recurso da UPA. E a FEMA precisa se virar com esse dinheiro. Se faltar dinheiro, a FEMA precisa repor. E isso já aconteceu em outras épocas, que a FEMA teve que cumprir as despesas da UPA. Isso não faz sentido, porque como a gente estava falando, a FEMA precisa entrar e arranjar um equilíbrio entre o interesse público, o preço da mensalidade e outras questões. Então não tem como você colocar mais um ônus na FEMA para ela ter que administrar uma unidade de saúde que não é competência dela, é uma instituição de ensino. E aí o que a gente viu durante a CPI foi que utilizaram isso como prerrogativa também para fazer negócio. A gente viu que lá na UPA foi contratada com dinheiro do SUS a Amy Almeida, que é do sobrinho do Arildo, que concorreu a uma licitação que só participou outra empresa, a RJA Gestão Empresarial. Roberto José de Almeida, irmão do Arildo. Então a gente viu que, na verdade, isso que poderia ser um convênio, que seria extremamente interessante para os alunos do curso de medicina, do curso de enfermagem, fisioterapia, dos cursos da saúde da FEMA,
foi, na verdade, uma prerrogativa para tirar um recurso que estava sendo administrado pelo CIVAP, muito bem administrado, por sinal, porque todo mundo, toda a população que chega até mim relata quando era com o CIVAP era melhor. E aí você pega e passa esse recurso para a gestão do seu consórcio, que foi o que o prefeito fez. Ele tirou do CIVAP, colocou na mão do Arildo através da FEM, e o Arildo passou a ter um orçamento de 3 milhões de reais. O que ele fez com o orçamento de 3 milhões de reais? Ele colou lá, contratou a empresa do sobrinho, contratou outra empresa, contratou a Salute, contratou não sei quem, e assim a gente viu o que aconteceu. Perfeito. Fernando Sirkia, vereador da Câmara Municipal de Assis e presidente da CPI, que apresentou o seu relatório final na sessão da última segunda-feira, que apurou as denúncias de irregularidades, muitas irregularidades e ilegalidades na Fundação Educacional do município de Assis. Muito obrigado pela sua participação, pela clareza, pela transparência das informações e esperamos que todos os atos que eventualmente a gente entenda que sejam irregulares ou ilegais, que sejam investigados. Da mesma maneira como foi a investigação na FEMA. Que sejam investigadas as ações dos agentes de trânsito na última semana, que sejam investigadas as várias denúncias de irregularidades que nós temos na administração municipal. Muito obrigado, viu, vereador? Tenha uma boa noite, parabéns pelo trabalho e que esse cumprimento seja compartilhado com os demais membros da comissão, que também foram extremamente importantes nesse trabalho de investigação. Um abraço, viu, Fernando? Obrigado, Português. Antes de encerrar, eu só queria fazer uma pontuação aí da pergunta do Vitor Basílio, se acontecimentos afetaram financeiramente para a extensão da FEMA como a TV e a Rádio FEMA, e eu queria destacar aí que a gente viu, a gente não teve tempo de se debruçar tão a fundo dessas questões da TV e da rádio, mas o que de fato a gente viu foi um processo de sucateamento da TV e da rádio durante a gestão do Arildo. Tanto que agora está sendo discutido a expansão do sinal da rádio, mas um fato que eu acho que a gente vai precisar falar sobre isso ainda é a questão do cinema, porque além de a FEMA pegar a UPA, a FEMA pegou o cinema. E a gente não viu o cinema mostrar um filme sequer para a população portuguesa durante esse tempo. Sim. E você sabe quanto... Faz um chute aí, português, só para descontrair nesse final de noite. Quanto você acha que custou o projetor do cinema? O projetor, 480 mil reais. Custou mais de 1.200.000 reais o projetor. E sabe quem que pagou? A FEMA, o aluno, que dá a mensalidade e a população não assistiu um filme sequer no cinema. Então, essa é a realidade. Infelizmente, são fatos que ninguém gostaria de estar vendo, mas é nossa obrigação apurar, a gente vai correr atrás. Mas agradeço aí, Português, pelo espaço, pela oportunidade de relatar um pouquinho o que aconteceu para a sua audiência, e estou sempre à disposição. Tamo junto. Um abraço, boa noite, bom descanso, se é que vai descansar. Um abraço. Nós conversamos, então, como havíamos prometido ontem, com o vereador Fernando Sirkia, que é o presidente da CPI da FEMA, que trouxe aí, claro, que seria impossível em uma hora falar e apresentar um resumo de 14 meses de investigação. Mas o resumo é: praticamente tudo que foi denunciado foi investigado e confirmado. Português, mas vai terminar em pizza? A CPI não prende ninguém, a CPI não expulsa ninguém, não afasta ninguém, não pune ninguém. Mas para que serve a CPI? Para investigar. E toda a investigação que foi feita foi encaminhada para o Ministério Público e para a Polícia Civil. Mas a Polícia Civil e o Ministério Público já estão investigando. É verdade. Mas o Ministério Público e a Polícia Civil estão investigando a FEMA e um zilhão de outros crimes ou eventuais crimes. Então, nada mais justo do que a CPI, porque está fiscalizando o poder público. Cabe ao Poder Legislativo
e essa talvez seja a principal atribuição, fiscalizar o Poder Executivo. Mas o que a FEMA tem a ver com o Poder Executivo, português? A FEMA é um órgão de administração indireta, é uma fundação pública de direito público. Ah, mas então por que cobra mensalidade? Porque isso já foi estabelecido antes da Constituição de 1988. Mas tem um controle social através do Conselho Curador e da Câmara Municipal. Então é extremamente importante que tudo seja investigado, tudo seja apurado. Tem ilegalidade? Tem irregularidade? Quem praticou vai ser punido. Como disse o vereador, mais cedo ou mais tarde. A justiça vai investigar, pode punir em assis, pode ser revertida a punição no Tribunal de Justiça, pode ser confirmada no STJ. Basta ver o que está acontecendo com o prefeito, que foi condenado em 2012 por suspeita de ilegalidade na contratação dos jornais diários à época. 2012. Nós estamos em 2023. Mas o prefeito está condenado. Foi condenado em assis, foi condenado no Tribunal de Justiça, condenação mantida no STJ, e vai procrastinando, vai protelando, vai, vamos traduzir, empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Até quando? Não sei. Se eventualmente essa punição, a execução da sentença sair, um exemplo, no final desse ano, sabe o que vai acontecer? O prefeito, que foi reeleito pela aprovação popular que teve, isso é inquestionável, indiscutível. Se o povo gostou da administração, votou novamente, foi reeleito. Mas o prefeito, se a execução de sentença acontecer, digamos, em dezembro agora, ele não poderá, por mais que queira, participar e nem votar nas eleições do ano que vem, nem votar nas eleições de 2024, não vai poder disputar a eleição para deputado e nem votar para deputado em 2026, e muito menos votar e nem ser candidato a prefeito em 2028, porque a suspensão dos direitos políticos é por 5 anos. Mas aguardemos os desdobramentos da justiça. Muito obrigado ao vereador Fernando Siqueira, presidente da CPI da FEMA, trazendo aí um pouco do que foi esse trabalho e principalmente os desdobramentos desse trabalho. A preocupação maior qual é, imagino de todos, o nome da instituição FEMA. O nome da instituição FEMA, criada pelo ex-prefeito Santílio Sobrinho e muita gente se esquece, eu não, principalmente pela ex-primeira-dama Maria Aparecida Brando Campos Santilli, a dona Cida Santilli, que foi a mentora, primeira presidente, não sei se foi presidente e diretora da FEMA, mas eu me lembro muito bem das primeiras reuniões da FEMA, era ela que dava a linha, que dava o norte. Então, claro, méritos ao ex-prefeito Santilli Sobrinho, mas méritos compartilhados com a sua esposa, professora Maria Aparecida Brando Campos Santilli. Um abraço, viu, Fernando Siqueira, e um abraço a você, minha amiga, um abraço a você, meu amigo, que puderam acompanhar essa nossa transmissão especial nesta quarta-feira. Tenham todos uma boa noite de quarta-feira e até amanhã, às 7h. 6h, estaremos aqui no Facebook com o programa Acorda Cis. Tchau, minha amiga. Tchau, meu